Estou aqui em mais um capítulo da leitura desse livro maravilhoso, Como Se Sobrenatural, do Joe Dispenza, e mais uma vez ele fala dos efeitos do estresse e da desconexão do nosso corpo, inclusive as causas de doença. Então eu trouxe aqui vários divisórios, pode ver que tá até marcadinho aqui, que eu queria dividir com vocês de forma que a gente possa viver melhor, que a gente possa criar mais, que a gente possa, sim, estar mais conectado, mas principalmente ter mais saúde física através do controle das nossas emoções. Já falamos aqui várias vezes, certamente nos outros conteúdos que vocês acompanham, como que todas as nossas doenças físicas advêm do nosso emocional descontrolado e descabido. Olha só, vou começar aqui na página 212, onde ele diz que infartos e doenças cardíacas, por exemplo, ocorrem quando o corpo esteve submetido a estresses por períodos prolongados. Quando escolhemos emoções elevadas, intencionalmente focando menos em desarmonia e mais em gratidão, o corpo responde de forma positiva e desfrutamos de boa saúde. Na próxima vez que usar uma emoção elevada para sintonizar no seu futuro e acolher esses sentimentos antes do acontecimento se concretizar, ou seja, a preocupação, e sentir gratidão pelo evento oposto já acontecido, saiba que a pior coisa que provavelmente pode acontecer é você começar a se curar. Quando vivemos em estado de estresse constante, o centro do coração se torna incoerente. Olha só essa analogia que ele fez. Isso sufoca a nossa capacidade de criar. Em resposta aos ritmos cardíacos caóticos, o cérebro fica muito desintegrado e incoerente. E a incoerência se reflete nos dois ramos do SMA. Se o sistema parasimpático é o freio, presta atenção, se o sistema parasimpático é o freio e o sistema simpático é o acelerador, quando trabalham em oposição, o corpo recebe uma mensagem semelhante a si, pisar no acelerador enquanto o outro pé pisa no freio. Entende que não tem como o carro acelerar e frear ao mesmo tempo. Não é preciso muito conhecimento em automóveis para entender as consequências dessas forças opositoras. Gastamos os freios, estressamos a tração, enquanto a resistência desperdiça energia e reduz a eficácia do combustível. Com o tempo, a habituação ao estresse esgota tanto o corpo que elimina a capacidade de reparo e a manutenção de saúde, exaurindo a vitalidade e a resiliência. Ou seja, esgota toda a sua energia de forma negativa, enquanto você podia estar canalizando essa energia em outra coisa. Quando mais dependentes ficamos dos estados de estresse, menos propensos a abrir o coração, criar e a ter coerência cardíaca de maneira consistente. Nós falamos até lá no outro vídeo a respeito desse livro, que a gente vai acostumando a ter aquele padrão, a gente vai criando aquele padrão de pensamento negativo e de viver em emoções de níveis de hormônio de cortisol, a não ser a dopamina, ocitocina, que são de alegria. A gente acostuma a colocar cortisol a todo tempo, que na hora que as coisas começam a ficar bem, a gente fala assim, alguma coisa tá errada, eu preciso de colocar um estresse aqui na minha vida, porque senão alguma coisa errada vai acontecer. Sabe quando você não tá acostumado a viver coisas boas, aí você fica sempre preocupado? É isso. Aí ele conta que uma experiência que ele teve de preocupação, chegando na casa dele, onde o corpo dele ficou de estresse. Eu não vou falar sobre isso, não, que ele falou de outra aqui na frente, que foi até mais legal. Para simplificar, ele fala aqui de um capítulo de coração e cérebro. Ele fala aqui de um estudo, tá vendo? Um desenho do cérebro que ele fez. Para simplificar, emoções e sentimentos que se originam no coração têm papel importante no modo como pensamos, processamos informação, sentimos e entendemos o mundo e o nosso lugar nele. Então, você é o que você pensa, você é o que você sente e daquelas percepções e crenças que você criou a respeito de você em relação àquilo. Quando o centro do coração é ativado, ele age de forma como se fosse um amplificador, de forma a ligar o cérebro, aumentar a sua atividade e criar equilíbrio, ordem entre coerência e corpo, seja ele de forma positiva ou de forma negativa, porque, como dissemos no capítulo anterior, no parágrafo anterior, você não consegue frear e acelerar ao mesmo tempo. Então, ou ele vai viver em total condição de estresse, ou ele vai viver em total condição de calma. Como eu disse antes, cada pensamento que você produz
Cada pensamento que você tem produz substâncias químicas correspondentes, que por sua vez criam a emoção. Portanto, você é sugestionável apenas aos pensamentos que se comparam ao seu estado emocional. Então, se você quer viver em paz, gratidão, mais aquilo você vai receber. Quando você vive sempre em estresse, preocupação e medo, mais daquilo você vai viver, porque vira um padrão repetitivo. Sabemos agora que quando nossos alunos estão centrados no coração e sentem mais integridade e totalidade, ficam menos apartados de seus sonhos. Quando eles sentem gratidão, abundância, liberdade ou amor, essas emoções acolhem pensamentos correspondentes. As emoções centradas no coração abrem porta para a mente subconsciente, de forma que pode programar o sistema nervoso autônomo para se igualar aos pensamentos de um novo futuro. Também sabemos que quando nossos alunos vivem no sentimento de medo, carência, mas tentam pensar em abundância, não conseguem produzir um efeito mensurável, porque a mudança só pode acontecer quando os pensamentos estão alinhados com o estado emocional do corpo. Novamente, o choque, a contrapartida. Elas podem pensar o quanto quiserem de maneira positiva, contudo, sem um sentimento ou uma emoção correspondente ao pensamento, a mensagem pode ser sentida ou entendida pelo resto do corpo. Por que eu quis tanto trazer isso aqui? Porque isso aqui é muito o que eu vivi, isso aqui ainda é muito o que eu preciso mudar, porque eu ainda vivo. Então, quando eu li isso aqui, eu falo, é o meu bingo, é o que eu preciso mudar. Então, de repente, é o que você também está passando, é o que você está vivendo e não sabia. Às vezes você vive nesse choque, eu faço tudo, eu tenho um pensamento positivo, eu faço isso e aquilo. Quando você vê, você está ainda com peso maior nas emoções e nos pensamentos lá de trás. Então, aqui no fim, a gente vai até falar de uma meditação, vou tentar fazer para vocês, porque é muito o que eu passo. Você fica positivo, você faz meditação, mas durante o dia, a maior parte no balanço que você tem no dia, vamos supor, você fica 100 Hz, não, tô muito feliz, tô muito alegre, tô muito grato, você tá com a sua frequência, sua vibração lá em cima. Mas em 2 horas do seu dia, das 24 horas, vamos supor as 16, né, porque o resto você tá dormindo e tal. 2 horas você fica lá com essa frequência altíssima, mas as outras 6 horas você tá no medo, você tá preocupada, você tá tensa, você tá achando que tudo de ruim vai acontecer, entende? A preocupação inunda, então você fica de 100 a 30. Quando o universo pega a sua média do dia, você tá em 50. Então amanhã você tem que melhorar. Amanhã você tem que melhorar. Assim, você pode repetir a informação não sinto medo até ficar roxo, mas se sente medo, o pensamento de não sinto medo não passará do tronco cerebral. O que significa que você não sinaliza o corpo e o SNA novo destino específico. É o sentimento que produz a descarga emocional, energia para estimular o SNA a um novo destino. Sem sentimento, permanece a desconexão entre cérebro e corpo, entre pensamento e saúde e sentimento. E você não consegue personificar o novo ser, o novo estado de ser. Você só pode produzir efeitos mais consistentes quando muda sua energia. Se mantém emoções elevadas todos os dias, com o tempo seu corpo e sua inteligência inata começa a fazer mudanças genéticas relativas conforme descrevi. Isso porque o corpo acredita que a emoção que você está acolhendo vem de uma experiência em seu ambiente. Então você abre o centro do coração, pratica sentir uma emoção antes que a experiência ocorra e associa a uma intenção clara. O corpo responde como se estivesse na experiência futura. A coerência coração-mente, então, influencia a química e a energia do corpo de várias maneiras. Durante meditações guiadas, pedimos aos alunos para se render a sentimentos de gratidão, alegria, amor e incentivamos a prática diária fora da instrução formal, porque quando se escolhe praticar meditação em um estado de coerência, isso se torna um hábito. Ou seja, se você ainda não tem o hábito, comece dessa forma. Espero que, com a prática suficiente, nossos alunos possam substituir antigos roteiros mentais de se sentir indignos, amedrontados ou inseguros por estados mais elevados de ser e se apaixonem profundamente por suas vidas. Então, você que é mãe aí de adolescente sabe do que eu tô falando. Vimos muitos deles demonstrar ser possível produzir efeitos positivos mensuráveis, tangíveis em suas vidas, simplesmente mudando o paradigma de pensamento e sentimento.
Esses indivíduos dedicados voltam para casa e os efeitos produzidos na própria vida se propagam em ondas e afetam de maneira positiva as suas famílias e comunidades, expandindo de maneira contínua a influência vibracional da harmonia e coerência pelo mundo. Basta você se mudar. Em vez de você ficar preocupado de mudar o outro, o pai, a mãe, o irmão, o namorado, o filho, mude a você. Porque a vibração da sua mudança é tão grande que ela reflete as pessoas à sua volta e dentro da sua linhagem, da sua descendência, ela muda gerações. Então, se você não quer mudar por você, mude pelos seus filhos, pelos seus netos. Pela prática repetida da regulação de estados emocionais elevados, o sentimento constante de emoções elevadas, com o tempo, cria uma nova régua emocional. Essa régua começa a influenciar um novo conjunto de pensamentos idênticos aos sentimentos, ou seja, muda o padrão. Os novos pensamentos criam um novo nível da mente, que produz mais emoções correspondentes àqueles pensamentos, sustentando assim a régua. Então você não vai ficar mais subindo e descendo. Tô bem, tô ótima, tô com medo, tô assim, tô assado. Você vai começando a manter a constância, um vai puxando o outro, é uma constância. Todos os dias você tem que subir um pouquinho a sua frequência. Hoje eu fechei em 50 e amanhã eu tenho que fechar pelo menos em 70. Vai subindo até aquilo virar o padrão positivo oposto ao padrão negativo ao qual você vive hoje. Repetir esse processo significa recondicionar o corpo e reprogramar o cérebro, que eu acabei de falar, e reconfigurar a biologia à semelhança do novo estado de ser. Você transmite natural, automática e regularmente uma assinatura eletromagnética de energia diferente para o campo. Esse agora é quem você é, ou quem você se tornou por escolha. Aí aqui ele fala de um exemplo que ele teve. Aqui ele mostra o estado que eram os alunos antes da meditação, tá vendo? Oscilando uns quadros mais, uns estados alternados, tá vendo? Hora bom, hora mexido, hora o coração, tá vendo? E depois, ó, à medida que eles foram fazendo, eles foram mantendo a frequência, ó, eles foram mantendo o padrão, tá vendo? Até que, ó, olha a diferença desse quadro para esse quadro. A frequência do coração, esse é batimento do coração. Ele tem aquele Instituto Health, a Irane Euripides até que fala muito dele, Health Medical Intelligence, e Instituto do Coração. Então, ele mede isso de forma científica, ou seja, não é nada espiritual, é científico mesmo. Pense nisso, saber como é fácil ter um pensamento medroso, você já sabe, ou ansioso sobre um acontecimento futuro, e acolher emocionalmente esse desfecho ficcional, muitas vezes em sua mente, você já está habilidoso. E sabe que quanto mais energia você investe no pensamento, mais rumina os possíveis desfechos, esses pensamentos acabam lhe conduzindo ao pior cenário possível. São as emoções que incitam esses pensamentos. Você condicionou o corpo a ser a mente com medo e ansiedade. Você ensinou o seu corpo a ter medo e ser ansioso. Se mantiver as coisas desse jeito por longo período, seu corpo pode ter um ataque de pânico, uma função corporal autônoma, espontânea, que a mente consciente não consegue controlar. Em vez de condicionar o seu corpo e mente de medo e ansiedade, você experimentasse emoções elevadas, sustentadas e condicionada ao corpo, a mente de amor e coerência, em vez de ter medo, pavor de um ataque de pânico volte a acontecer, você ficaria animado e esperaria com entusiasmo a possibilidade de ter um ataque de amor autônomo. Então, da mesma forma que você cria o pânico, você cria o estado de paz. Aqui ele mostra de novo mais um teste que eles fizeram, e aqui tem uma meditação que a gente vai fazer, chama meditação Hertzlock, desenvolvida também pelo instituto dele. E ele fala aqui, aqui na frente, sobre ele mesmo, médico. Ele estava no hotel arrumando a mala. Eu não achei ela aqui agora, eu não quis pro texto não ficar muito longo.
E aí ele fala que ele estava no hotel arrumando mala e a televisão estava ligada. E aí ele começou a escutar um noticiário de uma doença que vinha de quando tinha catapora. E aí ele começou a ver aquilo e todas as pessoas que tiveram. E ele, já pessoa com conhecimento, ele começou a ouvir aquilo começou a entrar dentro da mente dele. Ele foi desacelerando ao fazer a mala, começou a prestar atenção no que a televisão estava falando, aquilo foi introjetando nele. O cortisol, a energia, a frequência do medo foi entrando dentro dele. E aí, logo depois ele parou, abriu o computador e começou a pesquisar sobre aquilo. E qual que era a probabilidade dele, dos filhos, daquilo em volta dele, ser verdade, aquilo, o corpo dele, da família dele, está contaminado com aquilo e aquilo vira a ser uma doença. Diz ele que na hora que ele deu conta de onde ele estava navegando, de onde ele estava indo, ele falou: meu Deus, isso está me dominando. Calma, você é uma pessoa que detém de conhecimento, sai daí. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente consome, principalmente no que a gente absorve, no que a gente escuta, no que a gente lê, porque aquilo, os comerciais, as propagandas, as pessoas que você vê e acompanha na internet, elas são treinadas para isso, para colocar o medo na gente, para deixar a gente estar de alerta. A indústria farmacêutica está aí para isso, cada vez mais fazendo com que a gente viva no medo, no pânico, consuma cada vez mais remédio para a gente ficar na mão deles. Então, quando você detém de conhecimento, você sabe que o controle está dentro, não está fora, que a origem de todas as doenças que possivelmente você possa vir a ter está dentro de você. Você cura, você trata. A psiquiatria fala muito isso. A meditação está dentro dos hospitais hoje, mostrando o poder da meditação, que é gratuita. Está disponível aí, como você está vendo o meu aqui agora. Você vai ver inúmeras meditações, você pode buscar quantas você quiser e apenas dedicar um tempo a aprender a meditar. Eu estou aprendendo a meditar, que eu sou tão acelerada que os pensamentos vão passando por mim a todo momento e eu toda hora falo: volta, Graziela, volta, só um pensamento, volta, Graziela, volta. Eu tenho conseguido fazer 35, 40 minutos de meditação direto, ainda não consigo fazer deitada. Cheguei nesse capítulo agora onde ele ensina a fazer meditação em pé e deitada, porque a deitada ela não me prende, então eu preciso fazer sentada e aqui é um lugar que eu consigo fazer bem. Então vamos tentar fazer essa meditação. Vou colocar uma musiquinha aqui na edição pra gente poder fazer. Vamos lá. Vamos respirar 3 vezes, bem profundamente. Respira 7, segura 7, solta 7. Vamos lá? Pode continuar fazendo. A 7 é a meditação REM. Ele fala que é o tempo que a gente tem de desacelerar. Quando a gente conta até 7, segura 7, o nosso corpo vai entrando automaticamente em relaxamento. Pode continuar fazendo, sim. De olhos fechados, deixe o corpo relaxar. Leve a atenção para o seu coração. Imagine da forma que você vê, não precisa procurar uma figura perfeita de como o seu coração é. Fica só nele, imagina que você está olhando só para ele, só existe o seu coração. Volte a inspirar, a expirar a partir do coração. Observe como que ele trabalha e continue respirando cada vez mais lentamente. Veja ele diminuindo o ritmo. Se a mente devagar, não se preocupe, volte a atenção e a consciência para o peito. Você está no controle. Sem ansiedade, volte para o coração. Como ele está? Qual é a cor dele? Qual é o tamanho dele? Esteja nele respirando e veja, sinta cada vez ele respirando e bombeando mais devagar. Controle o controle da sua respiração. Em seguida, com atenção sobre o centro, desperte as emoções elevadas enquanto continua inspirando, bem no meio do peito, vai.
Quando sentir essas emoções sinceras na área do peito, envie a energia para fora, além do seu corpo, combinada com a intenção. Respire. Puxe lá embaixo no períneo, como se estivesse fechando o fecho. Prenda o intestino, o estômago, deixe chegar no peito, sinta essa energia subindo, passando pela garganta até o topo da cabeça e solte. Vamos repetir. Segura o períneo, vai prendendo, prendendo, prendendo. Sinta essa energia subindo, passando pelo intestino, estômago, peito, garganta, lá no topo da cabeça. E solte. Começou a sentir um calor? Sente como se o corpo estivesse aquecido, energizado. Eu sinto agora como se eu estivesse quente, sabe? Com calor. Passamos aqui 3 minutos. Se você se sentir confortável, fique repetindo. Olhe para o seu coração, puxe o períneo, leve até a cabeça e solte. Continue fazendo. Faça todos os dias, salve esse vídeo e faça todos os dias. Jogue aí, vê que minuto que ele ficou, não editei ainda. E a partir desse momento, entre todos os dias nesse vídeo, faça esse momentinho para você, todos os dias. E vá analisando o decorrer do seu dia, como você passou, como você está se sentindo e como serão as próximas semanas. Eu amei estar com você e seguiremos no estudo desse livro.